Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, derramai sobre nós o Espírito Santo, seu esposo, e rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No vídeo passado a gente falou sobre a oração da meditação, a oração meditativa, né? Oração mental. E falamos um pouquinho sobre essa realidade onde a oração mental muitas vezes desemboca na oração contemplativa, na contemplação, né? Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a contemplação. Em vídeos futuros a gente vai entrar mais em detalhes sobre essas realidades, realmente bem mais detalhes sobre essa realidade, mas inicialmente eu partilho algo com vocês que vocês possam já começar a praticar isso na sua vida, no seu dia a dia, porque é realmente algo que nos ajuda. E é igual a bicicleta, a gente aprende a andar de bicicleta andando, a gente aprende a nadar nadando, a gente aprende a rezar rezando. A gente precisa de algumas lições iniciais, mas também é importante a prática. Então, convido você a praticar aquilo que a gente está partilhando aqui nesses vídeos, que você possa ir crescendo na tua vida de oração. Então, oração contemplativa, né? A oração contemplativa busca aquele que o meu coração ama. É Jesus e nele o Pai. E ele é procurado porque desejá-lo é sempre o começo do amor. E é procurado na fé pura, esta fé que nos faz nascer dele e viver nele. Pode-se meditar também na oração contemplativa, contudo o olhar se fixa no Senhor. Então aqui o Catecismo começa a colocar um pouquinho de uma diferença entre a meditação e a contemplação, né? A meditação muitas vezes termina a contemplação, mas não é a mesma coisa. Às vezes as pessoas confundem um pouquinho essa realidade, especialmente porque existem alguns escritores espirituais, inclusive alguns santos, que usaram a palavra contemplação para um tipo de oração, de meditação, onde a gente usa a nossa imaginação para a gente se colocar no Evangelho. Então eu estou ali, Jesus, ali, vamos dizer, no pé da cruz de Cristo, né? Estou ali meditando sobre a paixão de Cristo. Então fecho meus olhos, me coloco ali, imagino como é que seria aquilo. Jesus crucificado, Maria está ali, Maria Madalena, outra Maria do lado, São João e eu. O que eu estou vendo? Como é que é o rosto de Jesus? As suas chagas? Ele olhando para mim, o que ele me fala? O que está acontecendo ao meu redor? Então, eu uso da minha imaginação e ali, o que é isso? É eu me permitir ser usado pelo Espírito Santo, né? Então eu tomo alguns passos iniciais com aquilo que o Evangelho me mostra. Para quê? Para que eu possa, usando da minha humanidade, me dispor a me encontrar com Jesus de maneira um pouquinho mais íntima. Então, eu uso a minha imaginação para falar com Deus. Eu falo com Deus, escuto de Deus, o que seja. E não é faz de conta. Existe um limite ali do quê? De tentar trazer em mente, usando a imaginação, as verdades que está ali sendo descrita no Evangelho. Então, isso é um ponto muito importante, né? Mas isso não é contemplação por si só. Isso é chamado de contemplação por alguns escritores, mas a oração contemplativa é algo diferente. Quando a gente vai conhecendo uma pessoa cada vez mais, e isso é algo que a gente vê em nossas amizades, especialmente em um relacionamento de amor entre esposo e esposa, quanto mais a gente vai conhecendo a pessoa, menos a gente precisa expressar-se em muitas palavras. Às vezes, a gente somente é reduzido a um olhar, ao silêncio de amor. Ele olha para ela olha para ele. E fica tudo dito. E para usar até de uma outra imagem, maior expressão assim de amor mais profunda, né, mais íntima entre homem e mulher, acontece no ato conjugal, onde esse olhar se transforma num dar-se, no entregar-se, na mútua entrega e recepção, não? Aonde dois se fizeram uma só carne. E cada ato conjugal dentro do sacramento do matrimônio é um renovar daquilo que foi ali oferecido diante de Deus e aquilo que sela essa aliança de amor, né? Obviamente não é a mesma coisa,
mas usando essa imagem, na oração, a oração contemplativa, no nosso decorrer da nossa vida com Cristo, quanto mais a gente vai conhecendo Deus, o seu amor, a gente vai sendo conhecido por Ele, a gente tem algumas experiências e alguns momentos na nossa vida que a oração ela vai se simplificando. Eu já não preciso falar tanto para estar na presença de Deus. Eu já não preciso falar tanto para ser ouvido por Deus, para me sentir entendido por Deus. Eu olho para Ele e Ele me olha. Eu uso algumas poucas palavras, isso é suficiente. E tem vezes que na própria oração, onde estou usando palavras, eu sou reduzido a esse silêncio, onde fica somente presença. Eu e Ele e eu. E nesse estar com Ele, tudo está dito. É uma comunhão espiritual, por assim dizer, né? Então, isso é uma graça que Deus dá, e é uma graça completamente grátis, né? Ninguém pode merecer isso. Em alguns momentos, às vezes isso está conectado com uma certa entrega da vida da pessoa, a pessoa está realmente se entregando a Deus, largou o pecado, está confessando, está indo na missa, está realmente se entregando, está fazendo jejum nas sextas-feiras, a pessoa está realmente se entregando a Deus, né? Então, muitas vezes, essas graças vêm como também vamos usar a palavra mimo de Deus, mas realmente como uma expressão do amor de Deus que vem a encontrar a pessoa, né? nesse dom, nessa entrega, nessa fome, nessa sede de Deus. Porque Deus vê esse desejo de se unir a Ele e Ele deseja ainda mais de se unir a nós. Então, nesses momentos assim, fortes, muitas vezes Deus dá essa graça de contemplação. Também Deus dá essa graça para nos adiantar no caminho. Por quê? Porque a contemplação ela é uma infusão de Deus em nós. É Deus que se comunica a nós, não usando os nossos sentidos, da nossa imaginação, de como a gente usualmente recebe uma verdade, porque como seres humanos, a gente vê algo, né, pelos sentidos, entra pela nossa imaginação e aquilo depois, as verdades são extraídas, muitas vezes por um processo de dedução, né? De A vai para B, de B vai para C. Então a contemplação é o quê? É Deus que se dá, que se entrega de uma maneira muitas vezes secreta, misteriosa. Ele se faz presente para mim, eu estou presente nele. E fica essa realidade, eu com ele. E o que acontece? Ali Deus está purificando, ali Deus está iluminando, ali Deus está nos unindo a Ele, que são 3 etapas da vida espiritual, mas que na graça da contemplação Deus age essas 3 coisas como um todo. Então, na contemplação, Deus vem purificar coisas que a gente não consegue ser purificado sozinho. Na contemplação, Deus nos ensina em segredo coisas que a gente nem, né, não parece estar escutando naquele momento. Na contemplação, a gente vai sendo abrasado no amor de Deus, a gente vai sendo unido cada vez mais a Ele. E a gente vê os frutos da contemplação quando a gente sai da contemplação. Então, a pessoa tem uma fome maior de Deus. Quando ela fala das coisas de Deus, aquilo vem com um peso diferente. Quando ela lê o catecismo, quando ela reza com a palavra de Deus, vem um entendimento novo. Por quê? Porque é o dom do Espírito Santo, da sabedoria e do entendimento que vai ali ensinando a pessoa coisas mais profundas de Deus. Não é que a pessoa não precisa da igreja, agora eu sou um ser iluminado, agora eu não preciso mais de ninguém. Não estamos falando isso. Não, isso somente pode ser vivido outra vez, se eu vivo todo o resto que significa ser católico, ser cristão. Mas, ao mesmo tempo, a graça contemplação nos dá luzes que, às vezes, são vividas no nosso dia a dia, sem a gente perceber. Como a gente se relaciona com as pessoas, o nosso linguajar muda, o nosso olhar muda, a nossa presença muda. Os santos falam muito disso nos seus testemunhos, nas suas autobiografias. Teresinha fala muito disso. De, às vezes, ela rezando, parecia que era só aridez, estava na secura. Aí quando ela foi atuar ali no convento, ali com as irmãs e tudo aquilo, na partilha, o que seja, Deus dava para ela entendimentos tão profundos que ela falava, nossa, de onde é que está vindo isso? Vem de Deus. Então, Deus nos ensina, é a graça do Espírito Santo, o prometido de Deus, o Espírito da verdade, que Jesus prometeu que ia nos ensinar e nos levar a toda a verdade. Isso acontece por essa graça da contemplação. Esse Espírito Santo, obviamente, como igreja, nos leva à verdade como igreja, como? Pelo magistério da igreja, que a gente já fala depois, vídeos futuros, os bispos da igreja,
que recebe uma graça especial, para que a igreja sempre ensine a verdade, que a gente caminhe na verdade, que a gente interprete a palavra de Deus de maneira correta, mas também individualmente e dentro desse contexto de viver aquilo que a igreja ensina e sempre ensinou. O dom da contemplação vem a nos iluminar, a nos vivificar, a nos abrasar em amor, a nos purificar do pecado. Santa Teresa de Ávila chama esse dom da contemplação como um atalho. Por quê? Porque quando Deus vai dando essas graças, aquilo que a gente demoraria, às vezes, dias, meses ou anos para poder superar, vai bem, muito mais rápido, né? Então, é algo realmente extraordinário, mas é algo que é graça. A gente só pode se dispor a essa graça. Como? Sendo um católico comprometido, missa dominical, né? Todo domingo na missa, se possível, diária, adoração ao Santíssimo Sacramento, vida de oração comprometida, algum tipo de mortificação, né? Penitência, de viver uma vida em Cristo, de buscar Jesus, né? Então, Deus dá essas graças, né? E, às vezes, passamos momentos na nossa vida que a gente não a recebe. E não tem problema. Deus dá aquilo que Ele dá, como Ele quiser dar, mas é importante que a gente continue na nossa vida de oração, que a gente não reze ali como se fosse um negócio, né? Um business. Eu te dou isso, o Senhor me dá isso. Então, Senhor, eu quero contemplação, vou fazer essas coisas, me dá isso. Não. É bom, a gente pode desejar porque é uma graça que Deus quer nos dar, mas a gente não pode forçar essa graça. A gente precisa ser sempre muito humildes e reconhecer que, às vezes, pelo nosso pecado, pela nossa tibiez, pela nossa fraqueza, a gente se fecha a essa graça. Deus quer dar, mas a gente se faz não merecedores. Por quê? Porque a gente está colocando o nosso coração em coisas do mundo, em coisas que não são Deus. Mas também, quando a gente está comprometido com Deus e Deus não dá essa graça, também tranquilo. Essa graça também, às vezes, ela é experimentada de uma maneira um pouco misteriosa, né? Às vezes a gente experimenta ela como secura. Uma maneira de recebê-la é na doçura. Você está rezando, aqui botando algo bem claro para você ver quando você experimenta isso, essa oração, quando você recebe essa graça. Você está ali rezando, seja o terço, né? Você está ali contemplando os mistérios do terço, e a contemplação do mistério do terço não é contemplação, mas é meditação. Então está refletindo sobre o que significa aquele mistério. Aí estamos ali rezando o Pai Nosso, a Ave Maria, de uma maneira mais refletiva, né? Como a gente falou, uma maneira mais reflexiva. E chega algum momento ali, você se sente inundado por uma paz. Você se sente meio que travado ali. Você tenta, Pai Nosso, e o negócio fica meio que travado ali, né? E fica somente essa presença. É como se fosse uma cachoeira vindo sobre você, sabe? E fica somente aquela presença. E às vezes parece que o tempo voou. Ou meia hora, uma hora e meia, o que seja. Voou. Você não dormiu, você não estava ali roncando, dormindo. Mas é um descanso espiritual. Isso é contemplação. Quando isso acontece, não se preocupe em tentar terminar o teu texto. Não se preocupe em tentar terminar essa reflexão que você estava fazendo. Fica na presença de Deus, que isso é mais importante. Tá bom? Às vezes, a contemplação ela é experimentada de uma outra maneira, que é a seguinte: você está ali comprometido com Deus, vivendo uma vida em Cristo, você não está sendo frouxo nem nada, você está realmente se entregando. Você chega na hora de rezar, não é por culpa sua, mas você vai rezar, você não consegue rezar. Parece que a cabeça deu um treco ali. Você não está conseguindo refletir. Você tenta rezar, é um deserto. Eu não consigo rezar. Me sinto travado, é como se fosse arrancar dente ali, nada contra dentista, nem nada, que isso é importante para algumas pessoas, né? Mas estou ali lutando contra aquilo, não consigo, eu só quero ficar aqui sentado sem fazer nada na presença de Deus, porque eu não consigo fazer nada. Eu só quero estar sozinho. E eu sinto que, né, eu não tô me afrouxando e entrando em pecados graves, mas parece que eu estou até voltando atrás. Não consigo, Senhor. Não sei onde o Senhor está, o Senhor parece que está longe, eu sei que o Senhor está perto, mas não consigo, já estou travado. Então, muitas vezes, a contemplação é experimentada de maneira mais purgativa, uma maneira mais purificante, uma maneira mais árida. Isso passava muito outra vez com Santa Teresinha, menino Jesus. Então, a gente se coloca na presença de Deus. Se aconteceu isso, você está ali tentando a melhor maneira possível rezar, você não consegue, está ali travado, se coloca na presença de Deus e diz: Senhor, eu estou aqui, o Senhor está aqui. Eu estou aqui contigo e o Senhor está aqui comigo.
e com umas breves palavras. É como se fosse dar um sopro bem suave no fogo, para o fogo não apagar, né? Mas ao mesmo tempo para o fogo crescer. Então dá algumas palavras de amor a Jesus e fica. E fica em silêncio. E às vezes a gente passa alguns momentos da nossa vida assim, nessas aridez, que não é pura aridez. Na verdade, é aridez contemplativa. E o que Deus está fazendo aí? Deus está purificando o meu coração do orgulho, da falta de humildade, uma fé que se prende demasiado no que sente, no que é gostoso e não naquilo que é sacrifício. Então, é Deus nos purificando de coisas que a gente não consegue nos purificar sozinho. Então, se isso começa a acontecer na sua vida, seja a contemplação um pouquinho mais doce, seja a contemplação um pouquinho mais árida, não se assuste. A gente tem na igreja muitos recursos, né? Muitos santos escreveram sobre isso, especialmente São João da Cruz. Se eu posso sugerir um livro muito bom sobre ele, é chamado União com Deus segundo São João da Cruz, de Frei Gabriel de Santa Maria Madalena. É um livro excelente que pega a teologia dele e condensa em algo muito prático. Então, se acontece de uma maneira ou de outra, a gente recebe. A gente não se preocupa em tentar terminar a oração. O importante é eu estar com Deus. E o que Deus faz em mim, de eu estar com Ele, de abrir meu coração para Ele, me dispor em fé de estar na Tua presença. Mas se isso também não acontecer, a gente continua rezando tranquilamente. No próximo vídeo eu vou estar partilhando com vocês 2 maneiras de rezar, que incluem essas 3 dimensões da oração, né? Que são orações vocais, que existe também essa realidade da oração mental ou meditativa, e que também pode ser aberta ao dom da contemplação. São orações simples, mas muito profundas, né? Primeiramente, a oração do terço, o terço bem rezado, o terço meditado, o terço onde a gente entra com uma atitude, né, mais contemplativa. Ele pode nos abrir para a graça da contemplação, uma oração muito poderosa, uma oração que pode acompanhar a nossa vida espiritual diariamente. E a outra oração é a oração chamada a oração de Jesus, que vem da espiritualidade monástica, mas também muito marcada no Oriente da Igreja Católica. No Brasil não é tão conhecido, mas nos monastérios em toda a realidade bizantina da Igreja Católica, também alguns santos, como São Bernardo e São Bernardino, até mesmo no Ocidente, eles praticavam essa oração chamada oração de Jesus, né? Que é basicamente a oração com o nome de Jesus. É muito bonito, é uma espiritualidade muito simples, mas uma oração muito poderosa. Então vou partilhar com vocês um pouquinho mais depois, no próximo vídeo, essa realidade de como a gente pode rezar o terço de uma maneira mais contemplativa, como a gente pode também rezar a oração de Jesus e como a gente pode crescer nessas dimensões da nossa vida espiritual, tá bom? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.